Olá, minha gente, passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre avaliação no ensino remoto. Não são poucos desafios, né, que nós estamos enfrentando para converter e fazer uma avaliação mais justa, mais coerente com esse momento que a gente está vivendo. Trouxe aqui 3 conceitos de avaliação bem importantes, de Cipriano Lucchesi, Golias e Piletti. Cipriano, ele vai dizer que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem que vai auxiliar o professor na tomada de decisão. Já Golias vai enfatizar como um processo dinâmico, contínuo, sistemático, que vai acompanhar todo o desenrolar, né, do aluno, da evolução do aluno. Piletti vai dizer que é um processo contínuo de pesquisa e que interpreta conhecimentos, habilidades, atitudes dos alunos. Então, esses conceitos, eles se complementam quando eles enfatizam, né, a importância da qualidade, da sistematização e do trabalho com habilidades, atitudes e o acompanhamento. Então, é preciso que a gente também dê uma olhada no passado e veja o que do passado eu utilizava e que pode ser convertido dentro desse novo contexto, né, de ensino remoto, que pode ser diferente, porque a realidade que nós temos também é excludente, tá? Então, é preciso considerar os elementos do ensino, que são os objetivos, conteúdos, estratégias, os recursos a serem utilizados pelo docente, a participação contínua, efetiva e sistemática dos professores e os elementos didáticos a serem utilizados. Dessa forma, a gente vai ter uma clareza de que a aprendizagem, ela não é só a aquisição, né, de conteúdos, mas ela também é a modificação de conhecimento, de competências e de comportamento, né, desse aluno por meio de quê? Uma situação intencional. Quem é que pensa, quem é que tem a intenção para o aluno chegar a um determinado lugar ou para adquirir determinado conhecimento? O professor. Então, são elementos estruturantes da avaliação, os objetivos de aprendizagem, os instrumentos da avaliação e a comunicação dos resultados. Céu, você poderia me dizer melhor como é isso aí? Bom, quando eu tenho uma proposta de avaliar, é preciso ter clareza do que eu quero que o meu aluno aprenda, como ele vai aprender, através de que instrumento e de que forma eu vou comunicar para ele que naquela etapa ele foi bem ou foi satisfatória. Então, dentro desse momento que a gente está vivendo, essa etapa de feedback para o aluno está comprometida. Então, portanto, a escola entende a importância, né, do registro desse desempenho que vocês faziam anteriormente nas cadernetas e que agora passa a ser através da planilha digital, certo? Então, para tanto, é importante você ter uma visão mais global da avaliação, né? O tipo de avaliação, a função, para que serve, em que momento você pode aplicar essa ou aquela avaliação. Nós temos aí 3 tipos, que é a diagnóstica, a formativa e a somativa. A diagnóstica nós fizemos em alguns momentos bem específicos, início da pandemia, e fizemos também na primeira semana de março. Para que nós fizemos? Nós fizemos para que os professores tivessem a ideia de quais os conteúdos que os alunos têm defasagens, tá? Em que momento é que a gente aplica? Sempre antes de iniciar qualquer processo. Já a formativa, ela vai promover o acompanhamento com o intuito de verificar se os alunos estão alcançando ou não os objetivos propostos. Durante que período a gente faz isso? Durante todo o processo. E o que é que ela permite? Ela vai permitir justamente você dar esse feedback através das interações, através de boletins, ou através de registros, ou até mesmo de parecer que é comunicado à família ou feito com os alunos, certo? E a somativa ela é aplicada ao final de cada conteúdo, no período com uma determinada finalidade, por exemplo, final de uma etapa de trabalho, de uma unidade didática. Então, nós estamos fazendo a somativa, estamos em que período? Sempre a última semana do mês, né, que é a 4ª avaliação. O que ela promove?
a classificação de alunos de acordo com os níveis de aproveitamento. E esses níveis de aproveitamento, Celeste, qual é? Então, cada série tem ali, minimamente, orientações de habilidades e competências para aquela série, certo? Então, o que é que vai orientar a escolha dessa ou daquela habilidade para cada etapa? É o meu plano de aula, onde eu vou pensar, né, quem são meus alunos, qual o tempo que eu tenho, que habilidades eu elejo para que eles desenvolvam dentro desse conteúdo que está sendo orientado pela rede. Então, eu vou definir se as etapas, quais etapas serão essas, que atividades são coerentes para desenvolver determinada habilidade ou competência, se o caráter dessa minha avaliação vai ser qualitativa ou se vai ser quantitativa. Com que periodicidade eu vou fazer isso? Semanal, mensal, trimestral? Então, a avaliação que você faz, seja através do projeto, seja através de um vídeo que você vai transmitir, através de um questionário, é preciso que haja essa periodicidade. E o aluno precisa saber que está sendo avaliado e quanto vale cada etapa desse processo para ele, tá? Já que nós temos a somativa aí para dar conta no final das unidades. Então, para tanto, o professor oferece conhecimento através dos conteúdos, né? Ele promove desafios, ele expõe esses conteúdos com o objetivo de que o aluno demonstre que sabe fazer. Então, esse saber fazer constitui-se em quê? Nas habilidades e nas competências. E a atitude? Qual a atitude desse aluno frente a esse conhecimento? É disso que o Pilete fala. Esse aluno, ele realmente quer fazer, ele está fazendo, ele tem algum problema para não estar fazendo? Então, nós precisamos, enquanto coordenação pedagógica, saber quem são esses alunos, o que é que ele precisa e como a escola vai se posicionar para dar feedback para as famílias. Por quê? Porque dentro da proposta de rede tem aí a busca ativa. E não são poucos os alunos que estão sem participar, né, desses processos. Em síntese, a avaliação seria o fenômeno no processo de aprendizagem que, a partir de instrumentos, ferramentas e técnicas, possibilita a coleta de dados relativos a esse processo, analisando e sintetizando-os, comparando-os a um padrão previamente estabelecido para, então, gerar decisão e atitude. Que padrão é esse? O padrão que nós temos é o de rede, é o do referencial curricular, é o do Aprova Brasil, né? Então, nós temos aí vários padrões, mas nós temos também um padrão da personalização do professor, que elege também critérios para essa avaliação e que devem ser respeitados. O grande desafio que nós temos hoje são as estruturas digitais e o abismo, né, que nós temos de exclusão de alunos que não estão tendo acesso ao ensino remoto, tá? Mas, por outro lado, também nós temos a necessidade de nos comunicar, né, com as famílias, acompanhar a frequência e fazer registros. Então, por outro lado, essas estruturas digitais também permitem que a gente possa estar no contato, né, com essas famílias e acompanhando diariamente a frequência desses meninos. E é preciso que isso seja registrado. Então, quais são os perfis de acesso que nós temos hoje? Nós temos alunos com acesso à internet e com interação síncrona e assíncrona. Temos alunos com acesso à internet com interação apenas com aplicativos de mensagens instantâneas, que é o caso do WhatsApp. E temos alunos sem acesso, que acompanham através das atividades impressas, e alunos que não têm acesso e não acompanham, em nenhum momento eles são acompanhados pela escola. Esses aqui são um grupo especial. Esse grupo a gente precisa buscar, integrar e mobilizar. Então, dentro dessa realidade, que tipo de avaliação o professor pode aplicar, né? Você pode perguntar assim, mas e aí? Já que existe essa variedade, então justamente por isso você tem que levar em consideração o contexto que esse aluno está inserido. Então, você pode sim, além das atividades impressas,
você fazer atividades objetivas, discursiva, oral, com consulta, sem consulta, grupos do chat, autoavaliação, seminário, experimentos. Então, essa decisão é o professor que vai tomar. Por quê? Porque o professor precisa imprimir a personalidade dele no trabalho que ele desenvolve, ainda que seja o remoto. Tá? Então, o que é que o professor precisa considerar? Dentro desse universo de possibilidades que existem, considerar qual é a faixa etária que eu estou trabalhando, que turma é essa, qual é a série, essa turma tem maturidade para eu fazer um júri simulado, essa turma tem maturidade para eu fazer um seminário, eu posso variar os instrumentos? Pode. Agora eu preciso saber se esses alunos que eu tenho já têm a maturidade de se agruparem e fazer um trabalho em grupo online. Claro que tem. Então, não existe nada que impeça a diversificação e a variação de instrumentos. Por quê, gente? Porque acessar não significa que a aprendizagem aconteceu. É muito mais do que isso. É preciso o aluno estar engajado, estar envolvido, né? É preciso também que o professor faça uma análise dos critérios de avaliação que ele escolheu, dos percursos de aprendizagem, né? O objetivo de cada uma dessas etapas, categorizar a acessibilidade, pontuar cada etapa, pontuar a etapa de entrega, a etapa de devolução. Isso aqui, a gestão da escola tem feito muito bem o mapeamento, né? Inclusive, nós socializamos ainda ontem alunos que têm dispositivos, alunos que não têm. Né? Os contratos pedagógicos devem ser feitos online, por escrito. O aluno tem que saber o que ele vai fazer, por que vai fazer, para que vai fazer, quando vai entregar, que aí é através dos orientadores didáticos. Tá? O portfólio digital para os alunos especiais também é uma outra forma de avaliar. E importantíssima a comunicação dos resultados de acordo com os instrumentos que você utilizou para avaliar em cada etapa. Então, o aluno que está sendo avaliado, é direito dele saber o que, como, quando e quanto vale cada atividade. Tá? Então, a análise e interpretação de um filme pode ter um valor, a mediação online, a interação pode ter um outro valor, a atividade de múltipla escolha, a integrada, ter um outro valor. Então, quem vai balizar a valoração de cada atividade, cada proposta, é o professor. Por quê? Porque ele sabe a complexidade de cada desafio que ele está fazendo. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a vocês. Até a próxima. Beijo.